Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser saúde mental e o fim da escala 6 por 1. Mas antes, participa do engajamento. Chega, se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, indica o vídeo. Tudo isso é muito importante para manter e melhorar o engajamento do canal que a gente está precisando. Então, se chega, além disso, se chega também na campanha de financiamento coletivo. Participa no Apoia-se, que está com campanha de recompensa. E, se não der para participar no Apoia-se, chega junto no Pix. Ambos estão aqui na descrição, tanto o link para o Apoia-se quanto a chave do Pix. Valeu? Simbora pro vídeo. Então, pessoal, na sociabilidade capitalista, uma coisa muito importante é o trabalho. Tudo na nossa vida é perpassado pelo trabalho. E não qualquer tipo de trabalho. O trabalho remunerado pelo dinheiro. Ou seja, no capitalismo, para você fazer qualquer coisa, você precisa ter dinheiro. Então, para ter saúde, ter educação, ir e vir, esse direito que nós temos universalmente, tudo isso você precisa ter dinheiro. E para ter dinheiro, você precisa trabalhar. E quanto mais você trabalha, mais você tem dinheiro. E quanto mais você tem dinheiro, teoricamente, mais você teria acesso a essas coisas e mais você teria possibilidades de viver e de ter coisas que você não tem. Contudo, o que acontece é que quanto mais você trabalha, mais você fica refém do trabalho e mais você fica refém dessa lógica, criando um círculo vicioso da qual, no fundo, a sua vida vai se resumir a trabalhar. No Brasil, isso fica explícito não só pelas longas jornadas de trabalho de 8 horas diárias que se somam aí a 1 ou 2 horas de intervalo, talvez mais 2 a 3 horas de transporte para ir, 2 a 3 horas de transporte para voltar, somando horas e horas a fio longe de casa, sem você poder aproveitar o seu lar, a sua família, um lazer, uma possibilidade de estudo. Tudo isso fica imobilizado, inviabilizado pela perspectiva de que você tem que trabalhar. Ou seja, no Brasil, o trabalhador trabalha bastante e, além disso, todo o entorno para o trabalho, ou seja, o transporte, o trânsito, etc., faz com que ele ainda perca um tempo gigantesco somente para ter que trabalhar. Isso também fica explícito na escala 6 por 1. O trabalhador brasileiro vai trabalhar de segunda a sábado, geralmente, e folgar no domingo. Ele vai trabalhar praticamente todos os dias da semana e no domingo, na verdade, não se trata de um descanso, mas se trata de um pedido de misericórdia, onde a pessoa simplesmente não tem condições de fazer quase nada. Vira uma folga, entre aspas, apenas um momento em que você vai se regenerar minimamente para poder voltar a encarar 15, 16 horas longe de casa somente para viver o mundo do trabalho. É por isso que surgiu, liderado pelo Rick Azevedo, o movimento Vida Além do Trabalho. Rick Azevedo tem feito um trabalho muito legal de levantar essa pauta junto com todo o movimento Vida Além do Trabalho e que traz essa pauta do fim da escala 6 por 1. E o nome do movimento é importantíssimo, Vida Além do Trabalho. Existe uma vida além do trabalho. As pessoas têm que ter direito a viver além do trabalho. O trabalho é importantíssimo, ninguém está negando isso. A questão é que a gente não pode viver somente para trabalhar. A gente tem que ter direito a lazer, a gente tem que ter direito à saúde, a gente tem que ter direito à educação, a gente tem que ter direito a acesso à cultura, tempo para ver um filme, tempo para ler um livro, tempo para ir num parque, tempo para assistir um jogo de futebol, tempo para fazer coisas banais e não só descansar para ter que ir para o trabalho. É com esse mote que o movimento Vida Além do Trabalho vem tentando buscar apoio, e eu vou deixar os links de petições, de manifesto e etc. Tudo aqui, inclusive o perfil do movimento no Instagram. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo para vocês acessarem lá. Esse movimento tem tentado articular todo um debate público, tanto institucional como fora das instituições, em torno do fim da escala 6 por 1. E isso é fundamental. Eu vou tentar trazer aqui meus 10 centavos de contribuição de por que é fundamental nós nos juntarmos a essa luta e participarmos do fim da escala 6 por 1, pela perspectiva do que eu pesquiso, que é a saúde mental dentro do capitalismo contemporâneo e como o trabalho se relaciona com essa perspectiva da saúde mental. O fato é que, pela minha ótica de ver a questão da saúde mental, ela não envolve somente
um conjunto de organizações bioquímicas, neuroquímicas que equilibram hormônios ou neurotransmissores, fazendo com que o seu cérebro funcione normalmente. Isso não basta, até porque, e aí eu vou deixar aqui a referência, um importante neurocientista, Antônio Damasio, ele vai dizer para a gente que a saúde mental, né, o sofrimento humano, ele não é explicado pela neurociência. A neurociência, ela apenas demonstra como o sofrimento age no cérebro, né? Ou seja, por exemplo, o sofrimento depressivo diminui a serotonina no cérebro. Beleza, a gente consegue entender que a depressão provoca uma queda de serotonina. Mas por que a serotonina cai quando estamos em depressão? Segundo Antônio Damasio, ele não consegue explicar o como. Como isso acontece? Ele consegue explicar o funcionamento dessa queda da serotonina, mas não consegue explicar por que a serotonina caiu, né? Ou seja, ele explica, na verdade, o como, não consegue explicar o porquê, né? E isso, quem está falando é um neurocientista, e eu acho muito importante articularmos essa questão com os debates da neurociência. Por outro lado, você tem também uma perspectiva de que, portanto, se a saúde mental é social, como o próprio Antônio Damasio vai apontar que esse é um dos fatores, é social, ela é humana, ela é coletiva. Por sermos um sujeito social, nós somos sujeitos que precisamos de bons encontros, para usar a linguagem dos espinosistas, né? De Spinoza, né? Precisamos de bons encontros, viver boas coisas. E para isso a gente precisa ter uma sociedade minimamente saudável, no sentido de que a gente possa ir e vir com qualidade, num bom transporte público, ter acesso à boa saúde, ter acesso à boa educação, ter acesso a lazer, ter acesso à cultura, nos sentirmos recompensados e nos sentirmos contemplados com o trabalho que nós fazemos, e que esse trabalho seja recompensador tanto do ponto de vista social, mas também do ponto de vista financeiro e subjetivo de reconhecimento para os sujeitos. Ou seja, saúde mental requer um amplo campo de perspectivas que são extremamente complexas e que não se resumem ao cérebro e à medicação do cérebro. Se resumem também a criar condições de vida que sejam amplas. E, portanto, a gente vê uma série de reportagens, matérias e pesquisas falando como a saúde mental é impactada pelas questões socioambientais. Ou seja, o trabalho ele pode piorar, como tem piorado, de acordo com essas pesquisas, etc., a saúde mental das pessoas, tanto no Brasil como no mundo. Tanto o excesso de trabalho durante os dias de semana, quanto o excesso de trabalho da jornada de trabalho podem piorar não só a saúde física do trabalhador, e esses elementos estão mais presentes no debate público, mas a saúde mental do trabalhador. Basta ver que, por exemplo, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, o diagnóstico de esgotamento tem se tornado cada vez mais frequente no mundo do trabalho. Na Inglaterra, por exemplo, já é o terceiro número de afastamento do mundo do trabalho dentro do NHS, que é o SUS inglês. Então você vê esse tipo de coisa e percebe que, na verdade, o trabalho impacta diretamente na saúde mental das pessoas. Por essas e outras, é fundamental a gente participar de movimentos com o fim da escala 6x1. Isso significa não só a produção da possibilidade dos trabalhadores viverem e terem condições de ter uma vida melhor, no sentido de menos trabalho e mais descanso e mais possibilidades de viver a vida para além do trabalho e, portanto, fazer coisas para além da produtividade, curtir o seu ócio e curtir sua família, mas também contemplar o ser humano em múltiplas perspectivas. Prisma muito mais complexo de perceber o ser humano enquanto humano e não apenas enquanto animal produtivo, que é isso que o neoliberalismo e esse tipo de escala 6x1 visa, tornar o ser humano, o trabalhador, eu e você, apenas um animal produtivo, apenas um burro de carga que visa trabalhar até o esgotamento, e não à toa o termo esgotamento é usado hoje, até o esgotamento, e colocar depois, retirar esse cadáver esgotado e colocar outro no lugar que vai se esgotar e assim por diante. É por isso que a gente precisa apoiar o movimento Vida Além do Trabalho, porque a saúde mental do trabalhador brasileiro, além de outras questões que outras pessoas falaram, que podem falar muito melhor do que eu, estão envolvidas nesse processo. É por isso que eu convido você, se puder participar, fortalecer, compartilhar, curtir as coisas do movimento Vida Além do Trabalho. Chegue junto. Rick tem feito um trabalho muito legal de divulgar e de agitar em torno dessa pauta, de mobilizar em torno dessa pauta, que é uma pauta certamente
extremamente mobilizante, não só do ponto de vista das questões de trabalho, mas também das questões humanas, das questões da particularidade humana. Afinal, eu, você, qualquer um, temos o direito de ter uma vida digna, uma vida boa, não só um trabalho legal, um trabalho que nos recompense, mas que a gente possa também aproveitar o nosso ócio, o nosso fazer nada, a nossa preguiça, a nossa vontade de fazer outras coisas, e que o tempo livre da gente não seja resumido a um tempo de descanso para o trabalho. O nosso tempo livre, ele tem que ser um tempo para ser livre e não em torno do trabalho. Ou seja, isso é muito importante. Por exemplo, a teoria crítica já se debruçava por isso, enquanto o descanso tinha ele mesmo se tornado, perdido o seu aspecto de fazer nada, porque ele, na verdade, já era um momento de fazer alguma coisa. Ele era um preâmbulo do trabalho, por ser um momento em que você descansa para trabalhar. A escala 6x1 visa romper isso, fazer com que o nosso momento de descanso seja um momento de descanso, e não um preâmbulo para o trabalho, e não recarregar as energias para eu voltar a pegar um ônibus de 2 horas e trabalhar, e etc, etc. Por isso, cheguem junto do movimento Vida Além do Trabalho, e vamos lutar pelo fim da escala 6x1, por um trabalho mais digno, mas por uma saúde mental melhor. Afinal de contas, essas duas pautas estão assim, ó, gente, intimamente ligadas. A melhora na saúde mental e, portanto, cuidar da saúde mental do povo brasileiro significa também lutar pelo fim da escala 6x1. Valeu? Simbora, até o próximo vídeo.